Dia, como que está o teu dia hoje? Bem-vindos ao nosso Café com Propósito dominical, onde nós estamos estudando Provérbios, o livro da sabedoria, adquirindo cada vez mais sabedoria para que possamos ter uma vida em plenitude enquanto estivermos aqui nessa dimensão e também prepararmos a nossa alma para a eternidade. Então sejam todos muito bem-vindos nesse domingo incrível, maravilhoso. Já começa. Assim que você entra nessa live, você já começa a profetizar e a declarar sobre o teu dia. Que esse domingo ele vai ser incrível, abençoado, poderoso, cheio de conexões incríveis e poderosas. Perfeito. Sejam todos muito bem-vindos. Se você já é um RD e faz parte dos 5%, escreve. Ô, bebê! Escreve pra mim aqui nos comentários. Eu sou RD e faço parte dos 5%, tá bom? Muito bem, Débora, a Leile, a Eliane. E todas as vezes que nós entrarmos aqui para estudar Provérbios também, nós fazemos uma seguinte declaração, para que nós possamos reivindicar essa sabedoria que é tão importante, né? Como nós já estudamos em capítulos anteriores, a sabedoria ela é mais importante do que o ouro fino. Então, assim, você não precisa literalmente... Oi, bebê! Você não precisa literalmente correr atrás do dinheiro ou do ouro. Porque a sabedoria, ela é mais importante do que tudo isso. Porque quando uma pessoa ela adquire sabedoria, ela adquire as outras coisas. Então, muitas pessoas fazem o caminho inverso, né? Elas correm atrás do dinheiro, atrás do ouro, e elas se esquecem que elas precisam adquirir, em primeiro lugar, a sabedoria. Por isso que em Mateus 6,33 está escrito, né? Busque, não se preocupe com o que você tem que vestir, com o que você tem que comer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E nada mais é do que você de fato adquirir sabedoria. Se tornar uma pessoa sábia. Quem é um RD e faz parte dos 5%, escreve para mim aqui nos comentários que eu vou fixar, tá? Então, a declaração que nós fazemos todos os dias quando nós estamos aqui estudando Provérbios é a seguinte. Eu tenho a sabedoria, a inteligência, a mente aberta e o coração sincero de Salomão. Eu tenho a sabedoria, a inteligência, a mente aberta e o coração sincero de Salomão, tá bom? Então reivindique essa sabedoria que é tão importante para que você possa... Gratidão, Tâmara. Deixa eu colocar aqui o comentário da Tâmara, né? Eu sou RD, faço parte dos 5%. O que é ser um RD? É você ser um representante de Deus aqui na Terra. Mas, quando você faz parte dos 5%, você representa a verdadeira face de Deus. Porque todos nós somos representantes de Deus na Terra, até mesmo porque todos viemos da mesma fonte. Não tem ninguém aqui que veio de uma outra fonte, a não ser de Deus. Então, por isso que muitas das vezes as pessoas falam, você só se torna filho de Deus quando você faz determinada coisa. E não é isso. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos representantes de Deus. O que acontece é que 95% das pessoas não representa a verdadeira face de Deus. Porque a verdadeira face de Deus é a abundância, a prosperidade, é você ter uma vida em plenitude aqui na Terra. E a outra polaridade, isso é uma lei universal, né? Que nós temos a lei das polaridades, né? A polaridade positiva, a polaridade negativa. E a outra polaridade é a polaridade da pobreza, da destruição, da miséria, do sofrimento, da angústia. Então eu pergunto para você, a tua vida hoje, ela representa a verdadeira face de Deus ou não? Como Napoleão Hill diz, né? No livro Mais Esperto que o Diabo. Essa outra polaridade, que é considerada aí o diabo, é a da pobreza, é a da miséria, é a do sofrimento. Então, qual dessas duas polaridades, qual dessas duas faces você representa hoje? A verdadeira face de Deus, que é a abundância, sabedoria, prosperidade? Ou a face do diabo, que é a pobreza, que é a miséria, que é a intriga, que é o sofrimento? Então, assim, se hoje a tua vida ela não representa a verdadeira face de Deus, eu sugiro que você reveja a tua vida e que você tome uma decisão de passar a representar a verdadeira face de Deus, porque você veio aqui para representar a verdadeira face de Deus. O que acontece é que quando a gente chega aqui na Terra, né, nessa dimensão, nós fomos meio que obrigados a esquecer de quem nós somos. A gente se esquece
E a gente foi amoldado ao padrão do mundo, né? Como diz lá em Romanos 12. Inclusive a Bíblia vem trazendo esse versículo, né? Que diz, não se amoldem ao padrão do mundo. Mas acontece que nós fomos amoldados ao padrão do mundo, né? Fomos programados para sermos pobres, miseráveis. Fizeram com que nos esquecêssemos que nós temos poder. Fizeram com que nos esquecêssemos da nossa verdadeira essência. E aí nós passamos a viver de acordo com o que o mundo ditou para nós, né? De que tudo é muito difícil, de que dinheiro é muito difícil, de que você não é o bom o suficiente. Enfim, foi amoldado ao padrão do mundo e você passou a viver de acordo com esse padrão. Então, assim, não é que você não é um representante de Deus, você é. Só que talvez devido a todo esse condicionamento que você recebeu na infância, hoje você não representa a verdadeira face, tá? Que a verdadeira face de Deus não é uma vida miserável. Deus, ele não colocou você aqui para viver uma vida miserável. Jesus, ele disse, eu vim para que você tenha vida. E vida em abundância. Então, essa é a promessa para a tua vida. E se hoje você não vive essa vida em abundância, você precisa rever o que está instalado ainda na tua mente subconsciente, tá? Eu falei sobre isso ontem, na live que eu fiz, né? Abrindo uma oportunidade para as pessoas que ainda não entraram na comunidade e que querem muito entrar para poder caminhar junto conosco, para poder fazer a renovação mental, para poder alimentar a alma, para poder crescer, prosperar, multiplicar. Eu falei sobre isso ontem, né? Se você ainda carrega na tua mente inconsciente padrões lá da infância, padrões de escassez, de pobreza, de dificuldade, de condicionamentos, se o teu modelo de dinheiro, como diz o Tim Havecker, é ainda aquele modelo de dinheiro que você recebeu na infância, por mais que você lute, por mais que você se esforce, na força do teu braço, você não consegue prosperar. Porque o que comanda a tua vida é o que tá no inconsciente. Eu disse ontem pra vocês na live, quem tava na live ontem? Ei, bebê! Ô, Malu, pega esse bebezinho, por favor. Quem tava na live ontem? Eu falei sobre isso com vocês. Sobre esse modelo que tá no inconsciente ainda. Pode pegar, amor. Os bebezinhos ficam brincando aqui perto. Coisa mais linda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha lá. Então, assim, enquanto você carregar esse padrão de pobreza lá da escassez, por mais que você se esforce, por mais que você queira, você não consegue prosperar. O que acontece? A gente não atrai pra vida da gente, a gente não materializa aquilo que a gente quer. Porque, gente, venhamos e convenhamos, todo mundo quer melhorar de vida. Você pode perguntar para qualquer pessoa na face da terra. Você quer melhorar de vida? Claro que eu quero, imagina. Mas por que essas pessoas não conseguem? Por que 95% não conseguem, então, já que elas querem? Você entende que não é o que você quer? Não é e nunca será. Então, uma coisa que eu quero que fique muito claro aqui pra vocês, pode deixar aí, amor. Uma coisa que eu quero que fique muito claro aqui pra vocês é que você não atrai o que você quer. Não é sobre isso. Você atrai o que você é no inconsciente, tá? O nosso subconsciente, ele foi programado desde a nossa infância. E se você não fez uma limpeza no teu inconsciente, se você não retirou esses arquivos, esses padrões de escassez, e depois você instalou novos arquivos, talvez seja por isso que a tua vida ainda não prosperou, tá? Então, ontem lá na live, eu abri uma super oportunidade para as pessoas que não têm condições financeiras de entrar, tá? E se você é uma dessas pessoas, eu sugiro que você assista a live e depois você entre lá no grupo das pessoas que vão participar desse desafio, tá bom? Porque 2024, ele não pode continuar sendo a mesma coisa que foi 2023 para você. Porque assim, nós já estamos terminando o mês de janeiro e eu te pergunto o que você fez de diferente? Nós já estamos terminando o primeiro mês do ano, gente. Vocês têm noção disso? O primeiro mês, ele praticamente acabou. E você continua fazendo as mesmas coisas? Continua vivendo a mesma vida? Porque se você não fez algo diferente já nesse mês de janeiro, tá errado. Muito provavelmente você vai continuar o resto do ano sem fazer, tá? Então, muito cuidado com isso. A Luma disse, fiz minha reprogramação mental com você e mudou tudo. Que bom, Luma. Cara, não tem como você não transformar a tua vida. São lindos.
Malu e algodão. Não tem como você não transformar a tua vida quando você entra num programa desse de reprogramação mental, e principalmente quando você entra na comunidade. E quem entrar na comunidade, gente, tem acesso ao MR31, tá? Que é a mágica da reprogramação em 31 dias. Então, assim, não tem como você fazer uma reprogramação mental, continuar caminhando com pessoas, porque isso é o caminho eterno. Eu disse isso a vocês, não adianta você fazer uma reprogramação e depois você se afastar disso, é igual dieta. Ou você faz uma reeducação alimentar pro resto da tua vida, ou você vai ficar naquele efeito sanfona, né? Engorda e emagrece, engorda e emagrece. É igual, empobrece, fica rico, fica pobre, rico e pobre, enfim. Não adianta, você reprograma a tua mente, aí você continua caminhando nesse caminho aqui que você tá, que é o caminho lá dentro da comunidade. Você continua caminhando, você continua se alimentando, você continua programando o tempo todo. Isso é eterno. Não tem como eu falar pra vocês que, você fez 31 dias, nunca mais você vai precisar assistir nenhum vídeo, nunca mais você vai precisar ler a Bíblia, nunca mais você vai precisar ler um livro, nunca mais. Você pode agora sair daqui e viver a sua vida, e não é. E não é sobre isso, tá? É sobre você ter um caminho eterno. Gente, é uma porta que você entra num caminho estreito que você nunca mais sai. A verdade é essa. Se você não está disposta ou disposto a pagar o preço para você literalmente ter essa vida que você quer ter, então, assim, você pode se conformar em viver a vida que você vive hoje. A verdade é essa, tá? Porque não existe a pessoa querer transformar a vida dela, querer viver essa vida incrível e continuar fazendo as mesmas coisas. Continuar vivendo com as mesmas pessoas, com os mesmos pensamentos. Gente, chega disso. Sabe, 2023 já foi o último ano. Na escassez, eu fiz aquela imersão e você fez aquele exercício poderoso, você decretou. Então não dá pra você viver fazendo as mesmas coisas, não dá. Então ou você faz diferente, ou você vai continuar vivendo a mesma vida que você vive hoje. E se a vida que você vive hoje te agrada, tá tudo certo. Porque o importante, gente, é ser feliz. Agora, se você olha pra tua vida e você diz, não, essa vida não é a vida que eu quero ter. Não é o que eu sonho pra mim. Não é o que eu desejo. Então, minha filha, se movimente. Faça alguma coisa, tá? Então, se você não teve condições financeiras de entrar na comunidade, agora é a tua chance, tá? Vai lá no YouTube, assiste a live de ontem, entra no grupo que você vai receber todas as informações, ok? O que não dá é você não fazer nada, né? E depois ainda ficar reclamando que a vida continua do mesmo jeito. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 de Provérbios. Muito poderoso, como todos os outros, né? Essa sabedoria, ela é essencial. O capítulo 12, ele começa dizendo o seguinte, olha só. É até um pouco do que eu estava falando aqui. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. A maioria das pessoas, principalmente as pessoas tolas, as pessoas ignorantes, as pessoas de mentalidade pobre, que não expandiram nem um pouquinho a mente, se você falar para elas que elas estão erradas, ela vira tua inimiga. Por quê? Porque elas não aceitam ser repreendidas. E esse é um dos princípios, inclusive, do povo judeu. Eles amam a repreensão. E o cara mais rico e mais sábio da terra, ele vem dizendo aqui o seguinte: aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Gente, não é incrível? Alguém que já chegou no nível que você deseja chegar, olhar para você e falar, fulana, por exemplo, Fátima, Nátia, isso que você está fazendo está errado, Nátia. Não é por esse caminho. É por isso, gente, que é tão importante você ter mentores na tua vida. Para que você consiga atravessar, vamos dizer, esse deserto, para que você consiga fazer esse caminho de forma muito mais fácil, mais leve e até mais rápida, do que você ficar literalmente quebrando a cara. Porque tem gente que insiste no erro, viu? Tem gente que acha que tá, por exemplo, pega um vídeo na internet, uma reprogramação, um áudio na internet de reprogramação que ela nunca nem ouviu falar da pessoa que fez aquele áudio. Aí ela diz que tá fazendo a reprogramação mental que ela achou na internet aleatoriamente. E aí você vai falar pra ela, olha, fulana, pra você fazer uma reprogramação mental, você tem que conhecer a pessoa que fez esse áudio. Porque a energia da pessoa tá indo pra você também. Ela não aceita. Por quê? Porque o tolo, ele não aceita repreensão. Mas o que Salomão, o cara mais rico e mais sábio da terra, vem dizendo é o seguinte: aquele que quer aprender, ele gosta que lhe digam quando ele está errado. Aí ele continua dizendo, só o tolo não gosta de ser corrigido. Somente os tolos
não gostam de ser corrigidos. E aí eu te pergunto, você é uma pessoa que aceita a repreensão? Você é uma pessoa que gosta quando alguém que já está no nível muito maior que o seu, tá? Que isso fique muito bem claro, que seja o teu mentor. Você gosta quando o teu mentor chega para você e fala, olha, fulano, isso tá errado. Se você for por aqui, é bem provável que você quebre a cara. Bora fazer diferente? Bora fazer por aqui? Bora fazer dessa forma? Você é uma pessoa que gosta disso ou não? Você acha que tudo que você faz é certo e você é uma pessoa impecável? Analise, viu? O teu comportamento e as tuas atitudes. Continuando. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. E aqui eu volto a falar para vocês. Não é que Deus, ele é uma pessoa que fica analisando e condenando as pessoas. Isso aqui é uma lei. Gente, quando você for ler a Bíblia, tenha muito discernimento, tá? Inclusive com o linguajar. Tenha muito cuidado de você ler isso aqui. E eu entendo hoje porque que a maioria das pessoas acham, né, que Deus é uma pessoa que está sentada num trono, pronta para castigar. Eu tinha também essa ideia, né, devido às crenças que foram instaladas na minha mente desde a infância, né? Nasci e me criei na igreja evangélica, então eu tinha essa mentalidade. Só que quando você expande a tua mente e você entende que Deus não é uma pessoa, ele é uma consciência, ele é tudo que há. Aí quando você lê isso aqui, você já sabe, isso é uma lei. Não é que Deus ele tá condenando ninguém, isso aqui é uma lei, ó. Quem pratica maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. O Senhor abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Isso é uma lei. Sabe por quê? Por que que vem dizendo aqui que o Senhor condena os que planejam o mal? Porque, cara, se você tá planejando o mal, se você tá fazendo mal, o que você tá plantando na tua própria vida? Porque não é o que você faz pro outro, é a intenção que existe dentro de você. É por isso, gente, que tem até um versículo na Bíblia, eu não vou me lembrar agora qual é o livro, que diz que o fato de você desejar a mulher do próximo, você já adulterou. E por quê? Porque não é o fato que você vai fazer, é a intenção. Você entendeu? O fato de você desejar a mulher do próximo já é um adultério. Então, o fato de você desejar o mal para alguém, por mais que você não faça literalmente o mal, você não vai lá fazer o mal para a pessoa, mas o fato de você desejar o mal para aquela pessoa, pronto, você já cometeu o mal. Você entendeu? Que não é o que você faz literalmente, mas é o que você pensa e sente. Então, se eu desejo o marido do próximo, por exemplo, eu já adulterei. Então, o mal que eu desejo pra pessoa, tipo, eu quero que fulano quebre a cara. Tomara que não dê certo aquilo. Tomara que perca tudo. Cara, já, entre aspas, pequei. Já pequei. Eu não fiz nada, literalmente. Mas eu desejei, no pensamento. Então, já é, literalmente, uma coisa que você plantou. Então, se você não deseja... É por isso, gente, que a sinceridade no coração, ela é tão importante, tá? Porque se você não é uma pessoa que deseja o crescimento do outro... Se você não é uma pessoa, se você é daquele tipo de pessoa, por exemplo, que vê uma pessoa crescendo muito, uma pessoa se dando bem, e aí você olha com aquele sentimentozinho de inveja, sabe? Tipo, poxa, por que isso acontece com fulano e não acontece comigo? E aí, internamente, você nem expressa isso, você nem fala isso pra ninguém. Mas internamente, você tem vontade que aconteça alguma coisa na vida daquela pessoa e ela perca tudo. Cara... Se você é desse tipo de pessoa, pelo amor de Deus, cuidado. Sabe por quê? Porque você está plantando isso na tua própria vida. A gente planta, gente, com o que a gente pensa. A gente planta com o que a gente emana, tá? A plantação, quando a gente fala em plantar, não é literalmente você ir lá cavar a terra e plantar uma semente. É aqui, ó. É tudo na mente. Então, se você olha, pode ser até um artista, pode ser quem for. Mas se você deseja o mal para a pessoa... Talvez você faça isso até de forma inconsciente, né? Você não tinha noção disso. Se você deseja o mal pra pessoa, cara, você tá plantando isso na tua vida. Então entenda uma coisa, tudo que sai de você volta pra você. Não há nada que saia de você e que não retorna. É tipo um bumerangue, sabe? Vai e volta. Não tem aquelas bolinhas que você joga na parede com força e ela volta pra você? A mesma coisa é com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, com tudo que você emana, com todas as tuas intenções. O que você manda, volta e volta com força total. Volta com força total. Então, muito cuidado, tá? Então, quando ele fala sobre isso aqui, é sobre uma lei do plantar para colher, tá bom? Continuando. A boa esposa é o orgulho do marido,
Mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele, né? Que ele vem falando da esposa, da mulher virtuosa, daquela mulher que dá orgulho, daquela mulher que literalmente tem todas as características. E lá no final, no capítulo 31, nós vamos falar, né, sobre as características de uma mulher virtuosa. E você vai perceber, não vou nem dar spoiler aqui, né, porque esse capítulo é muito importante, a gente vai estudar ele muito a fundo. Se possível, a gente vai passar aqui umas 2 horas estudando o capítulo 31, porque é muito poderoso. Sobre as características de uma mulher virtuosa, né? Muitas pessoas acham que para ser uma mulher virtuosa você tem que ser uma coitadinha, você não pode trabalhar. Não, não é sobre isso, tá? Mas enfim, continuando. Então a boa esposa, ela dá orgulho pro marido. Quem é honesto, trata todos com sinceridade. Mas quem é mau, vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal. Mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Isso também, gente, se trata de lei. Todas as vezes que você vê falando sobre castigo, sobre destruição, é tudo uma coisa que você colhe devido ao que você plantou. Não é que Deus ele fica analisando nada, não. Não é sobre isso. Porque Deus ele deu livre-arbítrio para cada um de nós. Então ele não vai criar a tua realidade por você. Tá? Uma coisa que eu quero também que todos vocês que me acompanham aqui, eu quero que vocês tenham isso muito claro na cabeça de vocês. Sabe, esqueça a religião, deixa as crenças religiosas de lado. Porque eu sei que muitas vezes na religião a gente fica meio que iludido, né? Pensando que Deus ele vai fazer alguma coisa por nós e isso não acontece. Sabe por quê? Porque Deus ele deu livre-arbítrio. Ele deu poder e esse poder mora no nosso subconsciente, né? Por isso que o Joseph Murphy foi tão poderoso quando ele escreveu, ele foi tão sábio, né, quando ele escreveu aquele livro, O Poder do Subconsciente, que é a nossa alma, tá? Subconsciente é a nossa alma. Então, assim, Deus, ele já nos deu poder, e o poder está no nosso subconsciente, na nossa alma, que nada mais é do que uma parte dele na Terra. Gente, entenda uma coisa, a nossa alma, tá? Que é quem nós somos na essência, é Deus. É uma parte de Deus. Nós somos divinos. Nós não somos o corpo físico, nós estamos habitando este corpo físico apenas para passar um tempo aqui na Terra, tá? Porque como que a alma, ela iria experienciar isso aqui, como que ela iria evoluir, como que ela iria curar essas feridas emocionais. Inclusive, eu já estou convidando vocês para participar da nossa imersão das feridas emocionais, que provavelmente a primeira aula ela vai acontecer agora essa semana. A nossa alma, quando ela resolve... Deixa eu repetir porque passou. A nossa alma, quando ela resolve vir viver essa experiência humana... Não, espírito e alma são diferentes, tá? O espírito é o meio de comunicação que Deus ele colocou em nós. A alma é diferente. A alma é aquela que literalmente vai ser julgada. Então, quando a nossa alma, ela veio viver essa experiência humana aqui na Terra, ela veio com algumas feridas. Literalmente, você escolheu as feridas que você viria na Terra curar. Por quê? Porque a alma, ela vem para evoluir, para lembrar de quem ela é. Então, se ela não viesse com alguma coisa para evoluir, como que ela iria evoluir? Então, antes de vir para a Terra, a alma, ela escolheu a ferida que ela viria tratar. São 5 feridas. E todos nós temos. Todos. Não existe uma alma na Terra que não tenha uma ferida. Não existe, tá? Não existe. Todos nós temos. Algumas pessoas têm as 5, outras têm 4, outras 3, outras 2, outras 1, enfim. Mas todos nós temos essa ferida primordial na alma. Vamos supor que seja a ferida da traição. Não é que você vai trair as pessoas, não é que alguém vai te trair, mas você tem a ferida da traição. E devido você ter essa ferida da traição, e quem desperta essas feridas na gente é os nossos genitores, tá? Algumas feridas, por exemplo, a ferida da traição, quem desperta em nós, por exemplo, eu sou mulher, quem desperta a ferida da traição em mim seria o meu pai. No caso dos homens, quem desperta a ferida da traição seria a mãe. Então é o sexo oposto. Agora tem feridas, por exemplo, a ferida da injustiça, que, né, no meu caso, eu descobri que eu tinha ferida da injustiça. Quem desperta essa ferida em mim é a minha mãe, é o sexo igual. E no homem, quem desperta a ferida da injustiça é o pai. Então, inclusive, o nosso corpo físico, ele tem um molde. Se você olhar para o teu corpo hoje, quando você participar dessa imersão das feridas emocionais, eu vou mostrar para vocês o corpo físico de cada ferida.
E quando você olha pro corpo, hoje, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa na rua, e eu olho o corpo físico dela, eu já sei qual ferida aquela pessoa carrega. Então a nossa alma, quando ela veio aqui viver essa experiência humana, ela já escolheu essa ferida. Inclusive a família que você nasceu não foi por acaso. Ela foi escolhida propositalmente para que essa ferida ela fosse ativada em você e você pudesse desenvolver e curar essas feridas. Só que é muito triste a gente ver que 95% das pessoas nem sabem que carregam feridas emocionais na alma. E aí elas vivem uma vida de sofrimento. Elas têm uma personalidade que faz com que elas sofram muito. Elas não conseguem ser felizes, elas não conseguem prosperar, elas não conseguem viver uma vida em plenitude, porque elas não sabem que ela tem as feridas. E aí como é que você vai curar uma coisa que você não sabe que tem? Você só consegue curar alguma coisa que você tem consciência que você tem. Então, quando você perceber lá qual ferida emocional você carrega, aí sim, você vai partir para o processo de cura. Mas sem saber qual, fica meio que impossível você curar essas feridas, tá? Então, é sobre isso, tá? Semana que vem a gente vai ter a nossa primeira aula. E se você ainda não está na lista das pessoas que vai participar dessa imersão, eu sugiro que você chame o nosso suporte para que você fique na lista, tá? Deixa eu colocar o número aqui. Todo ser humano na face dessa terra deveria participar dessa imersão. Deveria conhecer essas feridas para poder curar. Porque imagine se você não cura essa ferida ainda nessa vida. Imagine se você não tem consciência que você tem essa ferida na alma e você passa uma vida inteira sofrendo na escassez e problemas conjugais e etc. E você, sai dessa vida e não sabe. Não curou essas feridas. Você vai chegar lá, de volta, que a alma ela retorna. E literalmente você vai mostrar o quê? Estou com as feridas na alma ainda. Não tive esse despertar. E muito menos curei essas feridas. Como faz esse processo de cura? Eu vou falar tudo sobre isso na imersão, gente. Eu não conseguiria fazer isso aqui em uma aula. Então nós teremos provavelmente no mínimo 8 encontros, tá? E sem um tempo, tipo assim, encontro de meia hora, não posso garantir. Mas serão 8 encontros, porque 5 encontros vai ser para estudarmos as feridas, porque cada um tem uma ferida. Então 5 encontros vai ser para estudar as feridas. O primeiro encontro vai ser para eu mostrar para vocês como tudo isso funciona. Depois eu vou mostrar cada ferida e depois o processo de cura. Então é no mínimo 8 encontros para que nós possamos estudar as feridas e trabalhar o processo de cura das feridas. É libertador. Você pode ter certeza que assim, depois que você conhecer qual a ferida você carrega, e quando eu falar pra vocês a personalidade, como que você se comporta, você fala, caraca, eu nunca imaginei que eu fosse dessa forma e realmente eu sou assim. Até as doenças físicas que nós atraímos para as nossas vidas tá relacionada com as feridas emocionais que a gente carrega. É surreal. É surreal. As feridas, elas não são criadas na infância. Elas são criadas antes de você vir pra Terra. Elas são ativadas na infância. Imagine o seguinte, gente. Você tá aqui, A tua alma tá, vamos dizer, no mundo espiritual ainda. E a Terra tá aqui. Você é gerada aqui no invisível, no mundo espiritual, ok? Então aqui no espiritual, você decide que você vai viver uma experiência humana na Terra, A tua alma, Deus criou a tua alma para que você venha viver uma experiência humana. Só que antes de você vir, você já escolhe a ferida que você vai tratar aqui na Terra. Então você já vem com a ferida. Só que ela só é ativada aqui, na Terra, através dos nossos genitores, tá? São eles que ativam essas feridas na gente. Ah, porque eles são maus? Não, é um processo de cura da alma. Então a família que você nasceu, ela já foi propositalmente escolhida para que ou o pai ou a mãe ativasse essa ferida em você, ok? Então assim, conhecer essas feridas é libertador, cara. Porque você olha, eu nunca imaginei que eu tivesse uma ferida que a minha mãe tivesse ativado em mim. Eu não sabia disso. Tá? Lá na época, quando eu descobri sobre isso. Então, assim, quando eu descobri sobre essa ferida que eu fui ler, eu me identifiquei totalmente. Aí, quando eu vi o modelo do meu corpo físico, eu falei, caraca, essa é a ferida que eu tenho. Só que eu não tenho só essa, eu tenho outras. Só que as outras são em menor grau. Essa é num grau mais elevado. Então, o modelo do teu corpo diz a ferida que você tem mais elevada. Só que pode ser que você tenha 2, 3, 4, não importa. Mas que todo ser humano na face dessa terra, toda alma que está na terra, tem essa ferida. Então, Jéssica, por que a alma tem que vir com feridas? Como é que você iria evoluir?
Como que você iria evoluir? Você veio na Terra fazer o quê? Evoluir. Então, assim, é como uma faculdade, gente. Isso aqui é uma faculdade. Você não vai fazer prova, não? Você vai na faculdade passear ou você vai na faculdade para estudar, aprender, fazer prova e se formar? Depois você chega lá com o seu diploma. A nossa alma é a mesma coisa. Ninguém veio aqui na Terra a passeio. Nós viemos aqui com propósitos. Nós temos propósitos na Terra, tá? Então, assim, ninguém tá aqui a passeio. A alma, ela veio para evoluir e quando a gente desperta e a gente lembra de quem nós... Cara, é surreal, sabe? Então, estudar as feridas da alma... Cara, eu digo assim, ou você sabe a ferida que você tem e você entra no processo de cura, ou você não vai evoluir enquanto alma na Terra, tá? Então, por isso que é tão importante vocês participarem dessa imersão das feridas emocionais. Tá? Não, o número do suporte tá aqui abaixo, tá? Vá lá e fala com a Valéria que você quer participar para ela te colocar na lista. Gente, vamos continuar? Senão a gente não termina de estudar provérbios. É porque eu acho tão importante falar sobre essas feridas, porque assim, eu gostaria que todos vocês participassem, porque principalmente se você já é um RD 5%, tá? Todos que são RDs têm que participar. Não existe possibilidade de você ser um RD 5% e não participar dessa imersão. É obrigatória. Obrigatória. Porque como que você... não, a imersão não é dentro da comunidade, gente. Ela é separada, tá? Essa imersão, ela é separada. Como que você quer evoluir? Como que você quer prosperar? Como que você quer ser feliz aqui na Terra? Carregando feridas na alma. Não tem como, tá bom? Então, vamos continuar. Quando o tolo é ofendido, todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Olha que coisa interessante. Ofenda um tolo. Ele vai sair gritando aos 4 ventos o que aconteceu. Olha que fulano fez isso comigo, fulano... Nossa, ele vai ficar puto, revoltado e etc, etc, etc. Agora, quando você repreende uma pessoa sábia, sabe o que ela faz? Adivinha o que ela faz? Fica calada. Olha o que ele diz aqui. Quando um tolo é ofendido, todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que nem foi insultado. É literalmente você fazer de conta que nada aconteceu. Gente, nós poderíamos dizer que seria de uma frieza tão grande, mas não é nem uma questão de frieza. É uma questão de você ter controle emocional. Inteligência emocional. Você olha para a pessoa te ofendeu, a pessoa falou alguma coisa de você. Só que você tem na tua mente que o que aquela pessoa diz, se for uma coisa injusta, diz mais sobre ela do que sobre você. É como alguém chegar hoje pra você e falar, você é um idiota, você é um otário. Tipo, você olha pra ela e você ri, né, por dentro. Você fala, tá falando dela própria. Entendeu? Então você ignora. E isso, gente, é libertador. Isso é libertador. Porque você não se irrita mais, você não se importa mais com o que os outros falam. Literalmente você ignora. Olha só, Salomão vem falando sobre isso, tá? Quando a verdade é dita, a justiça é feita. Mas mentira produz injustiças. Mentira produz injustiças, obviamente, né? As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. É por isso que eu sempre falo aqui pra vocês, escolha muito bem as palavras que saem da tua boca. Não saia por aí falando aleatoriamente. Não seja aquela pessoa que fala pelos cotovelos. Porque as palavras dos sábios curam. Então, o que sair da tua boca, se você hoje se considera uma pessoa sábia, o que sair da tua boca tem que ser sabedoria, tem que ser para curar. Só abra a tua boca se for para abençoar. Se você é um RD 5%, você sabe disso. Você não sai falando pelos cotovelos. Você não é uma pessoa que fala demais. Pelo contrário, ontem nós falamos aqui em Provérbios sobre a pessoa discreta. Sobre a pessoa que fala pouco, mas é aquela pessoa certeira. Quando ela fala, todo mundo para ouvir. Porque o que sai da boca da pessoa é sabedoria. Porque quando ela fala, todo mundo sabe. Não, olha, fulano vai falar, então vamos escutar. Você entendeu? É as pessoas olharem para você com essa referência de que você é o tipo de pessoa que quando fala, todo mundo escuta, porque já sabe que o que sai da tua boca é sabedoria. Aí sabe aquelas pessoas que falam demais?
em que todo mundo não dá nem confiança pra ela mais, porque sabe que a pessoa fala pelos cotovelos? Tipo, só fala merda, só fala asneira. Você não é esse tipo de pessoa. Se você tá aqui estudando provérbios, se você é um RD 5%, você não é esse tipo de pessoa, tá? Então, assim, só sai da tua boca palavras que são pra edificar, que são pra curar, tá? E quando você falar, você é muito preciso naquilo que você fala, tá? Aqueles que planejam mal acabarão mal. Óbvio, né? Isso é uma lei. Porém, os que trabalham para o bem dos outros encontrarão felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos. Porém, os maus só encontram dificuldades. E aqui nós podemos observar quando ele fala assim, que nada de ruim acontece com os homens honestos. Porém, os maus só encontram dificuldades. Aí você pode dizer, Thelma, mas eu sou uma pessoa boa e eu estou encontrando muita dificuldade. Então, vamos traduzir isso aqui, gente, pra, tipo assim, o que existe dentro de você tá criando a tua realidade. O que existe dentro de você é bom ou é ruim? Então não é uma questão que ele tá dizendo, se você for uma pessoa boazinha, só coisas boas vão acontecer na tua vida. Não é sobre isso. É tipo assim, o que tem dentro de mim está produzindo mais disso. Então se eu tenho no meu inconsciente ainda, na minha alma, feridas que eu não curei, se eu tenho na minha alma a programação que eu recebi na infância, cara, e se essa programação, ela não é boa, ela não é uma coisa que vá agregar na minha vida, é óbvio que eu vou criar coisas ruins na minha vida. Então não é nem sobre você ser bom ou ruim, é o que existe dentro de você. É óbvio que se você é uma pessoa que planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você tem uma programação dentro de você, por mais que você seja uma pessoa boa hoje, mas existe algo em você que está produzindo esse caos na tua vida. Então não é que você seja mal, é porque o que existe dentro de você está produzindo mais disso na tua vida, ok? Então ele continua dizendo, o Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Obviamente, né? Então quando ele diz detesta, não é que Deus é uma pessoa, tá? Como descobrir a programação que tem nos destruído? Olhe para tua vida. Qual é o setor da tua vida hoje que não decola? É o financeiro? É problema financeiro que você tem? Então você não precisa nem de pesquisar muito, é só olhar a tua vida para saber se você foi programado ou não, tá? Então se você tá na escassez, se você tá pobre, se você não tem condições, se você não vive a vida que você quer, óbvio que você foi programada, gente. Tá? Porque se você não tivesse sido programada para ser pobre, com certeza você não estaria pobre. Então essa pergunta, a resposta dela é, olhe para tua vida, olhe para tua situação financeira. Se ela é desafiadora, você tá programada para pobreza, tá? Continuando. E como eu disse pra você, gente, esse caminho de reprogramação mental é um caminho eterno. Não adianta você achar que apenas 30 dias vai garantir o resto da tua vida. Você reprograma em 31 dias. O MR31 é a ferramenta mais poderosa que existe na face da Terra para isso. Só que depois você tem que fazer a manutenção. E a manutenção é o quê? É caminhar nesse caminho aqui, ó. É igual dieta. Faz 30 dias, 60, 90 dias de dieta bem feita. Pra ver se você não elimina os quilinhos que você deseja. Claro que você elimina. Só que se você voltar a comer errado, você vai continuar com o corpo lindo e maravilhoso? Não, você vai voltar a engordar, tá? Então é por isso que eu criei a comunidade, inclusive. Porque as pessoas que já fizeram a reprogramação agora, elas precisam caminhar na comunidade. Por quê? Porque é um caminho eterno. E é por isso, inclusive, que eu deixei a assinatura da comunidade tão pequenininha. Porque eu quero que vocês estejam ali justamente para essa manutenção. Tá? Para esse caminho eterno. Continuando, tá? Porque senão a gente vai demorar demais. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. Olha isso aqui. A pessoa prudente, ela esconde a sua sabedoria. O que ele quer dizer com isso? Quando você é uma pessoa sábia, quando você é uma pessoa inteligente, quando você é uma pessoa discreta, você não sai aos quatro ventos dizendo, olha, eu sou uma pessoa sábia, eu sou isso, eu sou aquilo. Não! Deixe com que as pessoas falem de você. Não é você que vai sair gritando aos quatro ventos que você é isso, que você é aquilo, que você é sábia, que você... Não, gente. Isso é tolice. A pessoa sábia de verdade, ela não fala dela, tá? Ela não fica falando dela, ela não fica contando vantagem. Ela não fica se vangloriando, eu sou isso, eu sou aquilo. Não!
Ah, eu sou a melhor. Ah, eu sou foda. Ah, eu fui treinada por não sei quem. Ah, não. Gente, a humildade é a coisa mais sábia que você pode ter na tua vida. Sabe, se comporte como uma pessoa humilde, mas deixe com que as pessoas elas vejam o tamanho da sabedoria. Gente, tem coisa mais insuportável do que uma pessoa que fala dela própria, que conta vantagem dela própria. É horrível, é horroroso. Mas tem coisa mais linda do que uma pessoa discreta, mas que você percebe uma sabedoria absurda. Cara, é surreal, você se apaixona pela pessoa. Sabe? A pessoa que você sabe que tem uma sabedoria absurda, que pode contribuir na tua vida, mas é uma pessoa discreta, é uma pessoa calada, é uma pessoa que não fica falando dela própria, não fica contando vantagens. É sobre isso, sabedoria é sobre isso. Por isso que Salomão vem dizendo aqui que o prudente, ele esconde a sua sabedoria, porque ele não vai sair gritando aos quatro ventos que ele é isso, que ele é aquilo. Tá? Mas o preguiçoso, aí ele diz, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. Então até certos mentores que vocês veem na internet falam, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê. Inclusive, gente, tomem muito cuidado com isso. Porque quando você vê isso, você já percebe que sabedoria essa pessoa não tem. Sabedoria essa pessoa não tem. Porque se ela tivesse, ela não estaria contando vantagens, tá? Então, muito cuidado com isso. O homem esforçado mandará nos outros. Olha, presta atenção nisso aqui, tá? O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. De novo, aquilo que nós falamos ontem. Prestem muita atenção. Quando ele diz aqui o homem esforçado, é o homem, é a pessoa que se dedica, é a pessoa que trabalha, é a pessoa que multiplica. Esse tipo de pessoa manda nos outros. Por quê? Porque ele tem empregados. Lembra que falamos sobre isso ontem? Se você quer ser o burro de carga ou se você quer ser o patrão, o que você quer ser? O burro de carga, que trabalha para enriquecer os outros, ou você é o patrão que tem esses, entre aspas, viu, gente? Que tem esses burros de carga trabalhando para você. Salomão vem dizendo aqui o seguinte, olha só. O homem esforçado, ou seja, o homem que se dedica, que trabalha, que prospera, que multiplica, ele manda nos outros. Mas o preguiçoso se torna escravo. Quem você quer ser? O escravo ou o que manda? Ah, então eu quero ser o escravo. Tudo bem. Se isso é o que você quer, se te faz bem, se te faz feliz, ótimo. Mas não é o que Salomão vem dizendo aqui de uma pessoa sábia. Se você trabalha, se você multiplica, você manda. Muito bem, José, eu só sigo uma mentora. Muito bem, perfeito. José, maravilhoso. Se você é preguiçoso, você é escravo. Napoleão Hill, ele vem dizendo o seguinte, que quem não pensa é burro de carga de quem pensa. Hoje, por exemplo, você trabalha para alguém? Porque o objetivo, gente, inclusive dentro da comunidade, tá? Eu já vou ser muito clara com vocês em relação a isso. O objetivo, inclusive dentro da comunidade, é por isso que eu lancei o desafio lá para vocês, tá? De multiplicar, porque o objetivo dentro da comunidade é todos vocês serem isso aqui, ó. O que manda nos outros. E não o escravo. Eu não quero nenhum RD 5% sendo escravo de ninguém. Eu sei que isso é um processo, tá? Eu sei que isso é um processo. Não vai ser da noite pro dia, não. Mas é o objetivo. E você vai alcançar isso aqui, se é o que você quer. Porque se você está tranquila, sendo escrava e ganhando esse salário, tá tudo ótimo. O importante é ser feliz. Mas o objetivo dentro da comunidade é você se tornar isso aqui, ó. O homem, a mulher que manda nos outros. E que não é escrava e nem escravo. O objetivo é ter liberdade. Liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica. Porque você vai ser o quê? Um multiplicador e uma multiplicadora. Eu não vejo uma pessoa sábia sendo escrava. Eu vejo uma pessoa sábia dominando. Como diz aqui Salomão, mandando, literalmente. E esse mandar, gente, não é que você vai ser ruim com as pessoas, não. É porque você é uma pessoa multiplicadora. Uma pessoa multiplicadora, ela tem negócios. Uma pessoa multiplicadora, ela tem patrimônio. Então é óbvio que você não vai construir um patrimônio sozinho, sozinha.
Então você vai ter pessoas que vão te ajudar. Então você é o líder, você é a pessoa que dá as ordens. Entendeu? O teor disso aqui. Então se você é um RD 5%, está na comunidade, você vai se tornar esse líder aqui. Você vai ser a pessoa que manda e não a pessoa que é mandada, tá? Eu não vejo uma pessoa próspera, abundante, livre financeiramente, sendo escravo. Eu não vejo isso. Não consigo enxergar. Essa imagem, ela não vem na minha mente. Tá? Eu vejo você como líder, comandando um grupo de pessoas. Aí sim. Aí eu vejo. Isso sim é ser multiplicador. Agora escravo não, tá? As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. Olha de novo ele falando do preguiçoso. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. Olha isso, gente. Escreve isso aí. O homem trabalhador ficará rico. Cara, como Salomão é tão sábio, né? Porque o que eu vejo muito acontecendo, gente, são pessoas que têm preguiça de trabalhar. Por incrível que pareça. Hoje, por exemplo, é um domingo, né? Tô na casa da minha mãe. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Tô aqui. Mas, o que eu tô fazendo? Eu tô aqui, contribuindo na vida de vocês. Sabe por quê? Porque a preguiça, ela não faz parte de mim. Só que o que Salomão vem dizendo aqui, o preguiçoso, ele nunca vai conseguir o que ele deseja. E isso é um fato. Por quê? Porque ele não tem coragem de fazer. Hoje é domingo. Você acha mesmo que as pessoas querem trabalhar no domingo? Não, gente. Elas não querem. Elas querem tomar uma cerveja. Elas querem comer um churrasco. É isso que elas querem. Bom dia, Rooster. Seja bem-vindo, viu? Então, as pessoas, elas não querem trabalhar no domingo. Elas querem literalmente encher a cara de cachaça e daqui a pouco já começa a resmungar porque amanhã é segunda-feira e vai ter que trabalhar. Você entendeu o que Salomão vem dizendo aqui? Olha só, vou repetir uma coisa aqui para você ouvir, viu, Rooster? Olha só. Uma coisa importante. O homem dedicado mandará nos outros, mas os preguiçosos se tornará escravo. É o que eu estava dizendo aqui agora. A pessoa que tem sabedoria, o homem que se dedica e que trabalha, que não tem nem final de semana, tipo, você vai ter final de semana quando você já tiver tanto dinheiro que você não precisar mais trabalhar. Mas o homem que se dedica, como diz Salomão aqui, ele é o cara que manda nos outros. Ele não é o cara mandado. Então qual é o objetivo? É você ser esse cara. É você ser esse líder. É você literalmente mandar e não ser mandado. É isso aí, José. Muito bem, tá? Então assim, o preguiçoso ele não consegue o que deseja. Mas o homem trabalhador ficará rico. E o trabalhador aqui, gente, não levem isso como aquelas pessoas que se matam de trabalhar, que se esforçam literalmente na força do braço, tá? Esse trabalhador aqui é uma dedicação com sabedoria. É você literalmente adquirir sabedoria, reprogramar a tua mente para que você faça algo com sabedoria e que vai te trazer resultados grandiosos. Não é literalmente, então tem que ser trabalhador, vou me matar, trabalhar, vou arrumar 2 empregos, vou arrumar 3 empregos para ver se eu consigo ficar rico. Não é sobre isso. Eu disse para vocês, você acha que você vai ficar rico sendo empregado dos outros? Não vai. Eu já disse isso dentro da comunidade. Você precisa se tornar uma pessoa multiplicadora. Quem não multiplica, não prospera. Então, se você é empregado de alguém, como é que você vai multiplicar? Não tem como. Então, como eu disse para vocês, isso é um processo. Eu sei que você não vai do dia para a noite sair do emprego que você está hoje. Mas se você está na comunidade, você já sabe, você já começou, inclusive, a multiplicar. E daqui a pouco, essa multiplicação que você está fazendo, ela está rendendo tanto que esse emprego que você está hoje, ele vai se tornar insignificante para você, tá bom? Mas o objetivo é esse, tá? Eu não quero ninguém aqui dentro da comunidade sendo escravo dos outros. Não, eu quero que você seja um líder. Eu quero que você governe. Eu quero que você tenha os escravos. As pessoas que não querem evoluir, que não querem expandir a mente, elas vão ser escravas. E vai fazer o quê? A gente não tem como obrigar as pessoas a evoluírem. Então, assim, essas pessoas, elas serão as tuas servas, elas serão as tuas escravas, teus escravos. Entre aspas, viu, gente? Porque não existe escravidão hoje em dia. Aqui é só uma forma de Salomão estar dizendo.
Então você é o líder, você é quem comanda, você multiplica. E essas pessoas que não querem evoluir, elas vão trabalhar para você, tá bom? Então é sobre isso. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador, ele fica rico. Trabalhar com sabedoria, tá? Multiplicar. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte, tá? Uma pessoa tola que não quer adquirir sabedoria, ela está condenada. Olha só o que JC Lima tá dizendo. Thelma, eu consegui fazer 10 mil vendendo infoproduto na internet, depois de um ano tentando e sofrendo. Que ótimo, né? Mas percebi que a minha mente... Mas percebi que minha mente ainda está escassa e pobre, sempre pensando em trabalhar de carteira assinada. Nossa, eu imagino, tá? Eu imagino. Com certeza, JC Lima. Já entra aqui em contato com o suporte para você entrar na imersão das feridas da alma, tá? Importantíssimo, gente. Infelizmente, o que é o padrão da sociedade? Que foi programado na mente da maioria das pessoas. Estude, faça uma faculdade, arruma um emprego, se aposente e aí você vai viver a vida. Olha que miséria um negócio desse. Estude, faça uma faculdade, arruma um emprego e aí a pessoa passa a vida inteira esperando pela aposentadoria para que ela possa viver depois que ela se aposentar. Só que quando ela se aposentar, ela já está à beira da morte. E aí? Você vai esperar viver depois que você se aposentar? Ou você vai escolher viver toda essa jornada? Porque, gente, muitas pessoas vivem assim, sabe? Elas trabalham esperando a aposentadoria. Só que quando chega a aposentadoria, elas percebem que, tipo assim, cara, eu não construí nada. E o que eu vivi todos esses anos? Ela perdeu toda a juventude dela. Ela literalmente perdeu toda a juventude dela esperando a bendita da aposentadoria. E depois ela não tem mais como. Literalmente. Então, quando você se torna livre, financeira, geográfica e livre de tempo, você vive a jornada. Você não fica esperando um ponto final para que daí você comece a viver. Você literalmente vive a jornada. Então, deixa eu só... Tá travando? Gente, aqui tá tudo certo. É isso aí. O Viana disse uma coisa interessante. Quem não tem objetivo na vida, certamente irá trabalhar para quem tem. Exatamente isso. Então, se eu tenho objetivo, se você tem objetivo, se você é um multiplicador, pessoas que não têm objetivo e que não são multiplicadores vão trabalhar pra gente. É sobre isso, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, esse é o padrão da sociedade. Por isso que talvez, esqueci o nome dela aqui que ela falou, por isso que talvez você ainda pense em trabalhar de CLT, tá? Porque literalmente você foi programada para isso, que é o que a maioria... Gente, quando eu falo para vocês que vocês fazem parte de 5%, esses 5% não pensam como a maioria. A maioria, sim, eles pensam em ter um emprego fixo, né? Trabalhar de CLT e tal, não sei o quê. Só que os 5% não são desta forma. Eu disse para vocês, ou você se conforma em viver nos 95%, essa vida mediana e miserável, ou você entra nos 5% e vai fazer diferente. Só que ninguém que tá lá na comunidade nos 5% vai se conformar em viver essa vida desse jeito. Tá? Hoje é domingo? Sim, hoje é domingo. Mas a minha cabeça, ela não para de funcionar. O que eu posso fazer para ter mais fontes de renda? E você começa a pensar, e não só pensar, é executar também. É colocar a mão na massa, literalmente. Não é ficar esperando as coisas acontecerem. Outra coisa importante que eu vi, assim, a maioria das pessoas lá da comunidade estão postando e fazendo, é você trabalhar o corpo físico. Por quê? Porque um espírito forte não habita em um corpo fraco, tá? Então, assim, é todos os setores da vida. Não tem só um setor que você precisa trabalhar. Todos estão unidos. É como uma mesa, né? Que tem ali os pés. Se você deixa de trabalhar ela fica toda bamba. Então, assim, vocês que estão lá na comunidade, vocês estão de parabéns, tá? Eu tô observando todos os dias as publicações de vocês, a alimentação de vocês, tá? Muita gente já mudou totalmente a alimentação, já eliminou peso, já tá indo pra academia, tá fazendo atividade, coisa que nunca fez, tomando banho gelado de manhã, acordando cedo. É sobre isso, tá? E não é porque hoje é domingo que nós vamos deixar de fazer o que nós temos que fazer. De jeito nenhum, tá? Olha outra crença absurda aqui que a Rose disse. Ó, isso é uma crença também, viu, Rose? Ela disse o seguinte, Thelma, para começar, tudo depende de dinheiro. Tem que ter dinheiro para começar. Tá vendo como é as coisas?
Ela acha que para ela começar alguma coisa, ela precisa de dinheiro. Isso é uma crença. Sabe por quê? Eu duvido se aí dentro da tua casa não existe alguma coisa que você possa vender. Para que você... Por exemplo, a moça que me mandou ontem a mensagem, esqueci o nome dela agora, mas ela mandou ontem lá o depoimento dela dentro da comunidade. Ela disse o seguinte: Thelma, eu trabalho CLT. Aliás, eu não sei se é CLT, mas ela tem um emprego fixo lá que ela trabalha meio período. E ela chegava à tarde na casa dela e ela não ia fazer nada, a não ser deitar e reclamar da vida. Só que ela já sabia fazer unha em gel. Só que ela não estava fazendo isso. Ela precisou de dinheiro para começar a multiplicar? Não. Ela simplesmente foi lá e começou a fazer as unhas. Você entendeu? Que ela não precisou de dinheiro? Então essa questão de que eu preciso de dinheiro para começar é uma autossabotagem. Porque existe coisas aí que você pode começar sem dinheiro. E outra coisa, você pode montar parcerias com alguém. Você pode falar para fulano: olha, fulano, se você quiser investir, eu entro com o trabalho. Então não existem desculpas, Rose. Isso aí que você está dando é uma desculpa do teu inconsciente que está programado para ser pobre. Porque a maioria das pessoas pensam como você. Cara, mas para eu começar um negócio, eu vou precisar de dinheiro. E a maioria ainda pensa: eu preciso de muito dinheiro para começar. Só que aí que está o grande erro das pessoas. A maioria das pessoas que conseguiram prosperar de forma sobrenatural, elas saíram justamente do zero, tá? Então tira isso da tua cabeça. Se você for ficar esperando dinheiro para começar, você vai continuar estagnada, tá? A Nátia, você viu o depoimento dela? Foi incrível, achei incrível. Teve outra também lá que colocou depoimento. Então, assim, as pessoas lá dentro estão começando de fato a se movimentar. Estão começando de fato a multiplicar, tá? E é sobre isso. Talvez hoje você comece fazendo, por exemplo, ela começou lá fazendo a unha em gel dela. Tem aquela mulher, Natália Beautiful, se eu não me engano é esse nome, que ela começou fazendo sobrancelhas. Hoje ela cobra 12 mil reais pra fazer uma sobrancelha. E por que que essa que começou fazendo a unha em gel não vai se tornar a melhor pessoa que faz unha em gel do Brasil? A ponto de depois ela não precisar mais fazer unha. A ponto de depois ela só ensinar ou dar palestra sobre isso. Você entendeu que tem que começar pequeno? Gente, é uma construção. Eu não quero que vocês fiquem colocando na cabeça de vocês que eu preciso começar grande. Não! Eu quero que você comece pequeno. Sabe por quê? Porque você vai construir o seu castelo, tá? Você não vai pegar um castelo de areia e na primeira ventania ele ser derrubado. Não. Eu quero que você comece pequenininho. Porque aí sim, você está se tornando uma pessoa milionária, tá? E aí, o dia, se acontecer de você perder tudo, você já sabe todo o caminho de novo. E você vai construir tudo de novo. Isso é se tornar um multiplicador. E não importa a situação em que você esteja, tá? Você pode começar pequenininha. E as coisas, gente, ao longo do caminho, elas vão se ajustando. Porque muitas das vezes você começa fazendo unha, daqui a pouco você monta lá o teu estúdio, aí você já começa a fazer outra coisa, daqui a pouco você contrata pessoas para te ajudar. E as coisas vão evoluindo de uma forma, e depois quando você olha para trás, você fala: meu Deus, eu comecei fazendo uma unha dentro de casa e olha onde eu cheguei. Você entendeu? Então não fique com essa de que você precisa de dinheiro para começar não, tá? Eu vi ontem a Costa, ela postou lá na comunidade também um empadão que ela fez. Foi para vender, né, Nátia? Ó, ela fez para revender no prédio onde ela mora, tá vendo? É sobre isso, é sobre você começar pequenininho, mas precisa começar. E não, olha só, Rayane, não coloque essa questão de que onde eu moro tudo é politicagem. Não, você é diferente. É você quem cria a tua realidade. Vocês percebem, gente, que muitas pessoas elas ainda estão nessa programação de tipo colocar sempre uma desculpa lá fora? Não, gente, é porque aqui só funciona na base da política. Cara, você ainda não entendeu que é você que cria a tua realidade? Você ainda não entendeu que você não depende do político, do governo e de ninguém? Cara, tome 100% dessa responsabilidade. É isso aí, Gigi. A trajetória ela é linda quando você começa pequeno. É incrível, porque depois você tem uma história para contar. Depois você vai poder ajudar pessoas que hoje estão nessa situação. Você entendeu? Então a culpa não é do governo, é minha. Sou eu que não me movimento, sou eu que não peço inspiração divina. Porque quando você pede uma ideia, um insight, alguma coisa, Deus ele te manda. Só que será que a tua mente ela tá limpa para receber essas ideias? Aqui que entra também a questão. Então, assim, o toque de Midas também, ele é tão poderoso, gente, porque literalmente você vai aprender a dominar a tua mente, a silenciar. Porque como é que Deus ele vai mandar uma ideia para você se a tua mente ela tá tão agitada? Você precisa silenciar essa mente.
Para que ele possa falar com você. Porque talvez você tá falando com Deus o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Só que você não dá espaço para ele falar com você. Tá? E ele, gente, o mundo das ideias tá aqui, ó. O mundo das ideias tá aqui. Só precisa de um espaço para uma ideia multimilionária chegar na tua mente. Aí quando ela chega, você tem que colocar em ação. Sabe por quê? Se você não coloca em ação, essa mesma ideia vai para a mente de outra pessoa. Aí a outra pessoa coloca em ação. E a pessoa prospera. Você teve a mesma ideia, só que a diferença é que você não colocou em ação. Tá bom? Então é sobre isso, tá? Beijos e tenhamos um domingo excelente. Eu amo você. Até amanhã.